Muito boa noite, meu irmão, minha irmã. Que a paz do Senhor Jesus seja com cada um de vocês, o amor de Maria. E o Espírito Santo de Deus venha iluminar nossa noite, nossa palavra. Amém? E dando continuidade na palavra, hoje vamos ler aqui, ó, Mateus 8, o ministério de Jesus na Galileia. Vamos lá? Vamos lá então. Diversas curas. Tendo Jesus descido da montanha, uma grande multidão o seguiu. Eis que o leproso aproximou-se e prostrou-se diante dele, dizendo: Senhor, se queres, pode curar-me. Jesus estendeu a mão, tocou e disse: Eu quero ser curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Jesus então lhe disse: Vê e não o digas a ninguém. Vai, porém, mostrar-te ao sacerdote e oferece o dom prescrito por Moisés e testemunhe da tua cura. Entrou Jesus em Cafarnaum. Um centurião veio a ele e lhe fez essa súplica: Senhor, meu servo está em casa, de cama, paralítico e sofre muito. Disse-lhe Jesus: Eu irei e o curarei. Respondeu o centurião: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa. Dizeis uma só palavra e meu servo será curado. Pois eu também sou um subordinado e tenho soldados às minhas ordens. E eu digo a um: vai, e ele vai; a outro: vem, e ele vem; e a meu servo: faze isso, e ele faz. Ouvindo isso, cheio de admiração, disse Jesus aos presentes: Em verdade vos digo, não encontrei semelhante fé em ninguém de Israel. Por isso eu vos declaro que multidões virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão no reino dos céus com Abraão, Isaque e Jacó. Enquanto os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Depois, dirigindo-se ao centurião, disse: Vai, seja-te feito conforme a tua fé. Na mesma hora, o servo ficou curado. Foi então Jesus à casa de Pedro, cuja sogra estava de cama com febre. Tomou-lhe a mão e a febre deixou. Ela levantou-se e pôs a servi-los. Pela tarde, apresentaram-lhe muitos processos de demônio. Com uma palavra expulsou ele os espíritos e curou todos os enfermos. Assim se cumpriu a predição do profeta Isaías. Tomou as nossas enfermidades e carregou sobre os nossos e sobrecarregou-se dos nossos males. Discipulado. Certo dia, vendo-se no meio de grande multidão, ordenou Jesus que o levasse para outra margem do lago. Nisso aproximou-se dele um escriba e disse-lhe: Mestre, e te seguirei para onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves do céu seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Outra vez, um de seus discípulos lhe disse: Senhor, deixa-me ir primeiro enterrar o meu pai. Jesus, porém, lhe respondeu: Segue-me e deixe que os mortos enterrem seus mortos. Tempestade acalmada. Subiu ele a uma barca com seus discípulos. De repente, desencadeou-se sobre o mar uma tempestade tão grande que as ondas cobriam a barca. Ele, no entanto, dormia. Os discípulos achegaram-se a ele e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, nós perecemos. Jesus perguntou: Por que este medo, gente de pouca fé? Então, levantando-se, deu ordens aos ventos e ao mar, e fez uma grande calmaria. E admirados diziam: Quem é este homem a quem até os ventos e o mar obedecem? Expulsão dos demônios. No outro lado do lago, na terra dos Gadarenos, dois possessos de demônios saíram de um cemitério e vieram-lhe ao encontro. Eram tão furiosos que pessoa alguma ousava passar por ali. Eles se puseram a gritar: Que tens a ver conosco, filho de Deus? Viestes aqui para nos atormentar antes do tempo? Havia não longe dali uma grande manada de porcos que pastava. O demônio implorava a Jesus: Se nos expulsas, envia-nos para aquela manada de porcos. Ide, disse ele. Eles saíram e entraram nos porcos, e nesse instante toda a manada se
precipitou pelo declive escarpado para o lago e morreu nas águas. Os guardas fugiram para contar da cidade o que se tinha passado e o sucedido com os endemoniados. Então a população saiu ao encontro de Jesus. Quando ouviu, suplicou-lhe que deixasse aquela região. Mateus, capítulo 9. A cura de um paralítico. Jesus tomou de novo a barca, passou o lago e veio para sua cidade. Eis que lhe apresentaram um paralítico estendido numa padiola. Jesus, vendo a fé daquela gente, disse ao paralítico: Meu filho, coragem, teus pecados te são perdoados. Ouvindo isso, alguns escribas murmuraram entre si: Este homem blasfema. Jesus, penetrando-lhe os pensamentos, perguntou-lhes: Por que pensai mal em vossos corações? E é mais fácil dizer: Teus pecados te são perdoados, ou levanta-te e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados. Levanta-te, disse ele ao paralítico, toma a tua maca e volte para a tua casa. Levantou-se aquele homem e foi para casa. Vendo isso, a multidão encheu-se de medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Vocação de Mateus, esperança para os pecadores. Partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, que estava sentado no posto de pagamento das taxas. Disse-lhe: Segue-me. O homem levantou-se e o seguiu. Como Jesus estivesse à mesa na casa deste homem, numerosos publicanos e pecadores vieram e sentaram-se com ele e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus disseram aos discípulos: Por que come vosso mestre com os publicanos e com os pecadores? Jesus, ouvindo isso, respondeu-lhes: Não são os que estão bem e precisam de médico, mas sim os doentes. Ide e aprendei o que significam essas palavras: Eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Eu vim chamar os justos e não os pecadores. Não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Jejum. Então os discípulos de João, dirigindo-se a ele, perguntaram: Por que jejuamos nós e os fariseus, e os teus discípulos não? Jesus respondeu: Podem os amigos do esposo estar tristes enquanto o esposo está com eles? Dias virão e lhes será tirado o esposo, então eles jejuarão. Ninguém põe um remendo de pano novo numa veste velha, porque arrancaria uma parte da veste e o rasgão ficaria pior. Não se coloca tampouco o vinho novo em odres velhos. Do contrário, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Coloca-se, porém, o vinho novo em odres novos, e assim tanto um como o outro se conservam. A cura de duas mulheres. Falava a ele ainda quando apresentou-se um chefe da sinagoga. Prostrou-se diante dele e lhe disse: Senhor, minha filha acaba de morrer. Vem, impõe-lhe as mãos e ela viverá. Jesus levantou-se e foi seguindo com os seus discípulos. Ora, uma mulher atormentada por um fluxo de sangue havia 12 anos, aproximou-se dele por trás e tocou-lhe a orla do seu manto. Dizia consigo: Se eu somente tocar na sua vestimenta, serei curada. Jesus virou-se e viu-a e disse-lhe: Tem confiança, minha filha, tua fé te salvou. E a mulher ficou curada instantaneamente. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus os tocadores de flauta e uma multidão alvoroçada. Disse-lhe: Retirai-vos, porque a menina não está morta, ela dorme. Eles, porém, zombavam dele. Tendo saído da multidão, ele entrou, tomou a menina pela mão e ela levantou-se. Essa notícia espalhou-se por toda a região. Os cegos veem, os mudos falam. Partindo Jesus dali, 2 cegos seguiram gritando: Filho de Davi, tem piedade de nós. Jesus entrou numa casa e os cegos aproximaram-se dele e disse-lhes: Crede que eu posso fazer isso? Sim, Senhor, responderam eles. Então ele tocou-lhe os olhos, dizendo: Seja feita segundo a vossa fé. No mesmo instante, os seus olhos se abriram. Recomendou-lhe Jesus em tom severo: Vede e ninguém o saiba. Mas apenas haviam saído e espalharam a sua fama por toda a região.
Logo que se foram, apresentaram-lhe um mudo possuído do demônio. O demônio foi expulso, o mudo falou e a multidão exclamava com admiração. Jamais se viu algo semelhante em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Compaixão pelo povo que sofre. Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinava nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo mal e toda enfermidade. Vendo a multidão, ficou tomado de compaixão, porque estava enfurecida e abatida como ovelha sem pastor. Disse então aos seus discípulos: a messe é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da messe e envie operários para a sua messe. Bom, meus irmãos, é isso. Vamos encerrar no capítulo 9. Vimos hoje o 8 e o 9. E amanhã veremos o 10 e o 11, tá bom? E vamos rezar um Pai Nosso. E que Deus possa vir abençoar a noite de cada um, abençoar cada coração aflito, cada família, cada um que está passando por problemas financeiros, problemas psicológicos, problemas familiares, problemas do trabalho. Que Deus venha dar um novo começo para cada um de vocês. Que Deus venha com o seu Filho Jesus, o Espírito Santo e Nossa Senhora, possa vir cuidar, curar todas as feridas do seu coração, tá bom? E vou rezar por vocês, por cada um de nós. Vamos lá. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas livrai-nos, não deixeis a tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Muito obrigado, Senhor, e seja feita a tua vontade. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E o amor de Maria esteja com vocês, e Jesus e a Sagrada Família. Amém.